Um dos grandes segredos do ministério e da vida de Jesus é o autoconhecimento. O evangelista João, ele consegue capturar isso. E ele escreve antes do capítulo 12, Jesus por diversas vezes dizendo: ainda não chegou a minha hora. E a partir do capítulo 13, Jesus diz: já chegou a minha hora. Essa mudança manifesta o autoconhecimento de Jesus. E eu quero mostrar para você, nessa declaração de Jesus, no capítulo 13 de João, o que realmente Jesus tinha em mente, naquela que era a sua última refeição pascal. Diz assim o texto: antes da festa de Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. É interessante que Jesus está sentado à mesa com o traidor, com discípulos que o negariam e com a sensação, o sentimento de uma morte iminente. Poucas horas depois, Jesus seria morto, mas nada disso afeta o coração e a mente de Jesus, porque Jesus sabia claramente quem ele era. E nesses 3 versículos eu consigo observar 3 declarações que são fundamentais para vencermos a crise nesse tempo, para enfrentarmos os desafios que nós, líderes cristãos, pastores, homens e mulheres, amigos, enfrentaremos a partir de agora. E eu quero te desafiar nessa pequena devocional a tomar uma decisão de conhecer melhor a si mesmo e definir um alvo para a sua vida. Observe o primeiro versículo, o texto diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Se tem uma coisa clara na mente de Jesus nessa última refeição, é que havia chegado a sua hora, que o seu tempo tinha chegado ao fim, que o seu ministério havia concluído, e ele estava prestes a terminar tudo e dizer na cruz do Calvário: está consumado. Então ele tem em mente uma consciência, um conhecimento do tempo, do seu propósito. Jesus claramente soube durante os 3 anos e meio do ministério dele o que ele estava fazendo aqui e para que ele estava aqui. E esse conhecimento de propósito fez com que ele pudesse exercer o seu ministério de maneira clara. Ei, meu amigo, meu irmão que está me ouvindo através dessa devocional, quando você tem claro o propósito da sua vida, você não tem dificuldade de enfrentar os desafios que ela propõe, porque você tem em seu coração, em seus olhos, esse propósito. E eu quero te desafiar nessa pequena devocional, primeiro, a identificar qual é o seu propósito. Porque quem tem um propósito não tem medo dos desafios que a vida propõe. Imagine que Jesus foi afetado, recebeu oposição, viveu com lutas, foi questionado durante muitos momentos do seu ministério. Antes disso acontecer, antes da morte na cruz, ele enfrentou fariseus e tantos outros inimigos durante muitas vezes do seu ministério. Mas por que ele não temeu? Porque ele sabia qual era o seu propósito. Ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo ali. E quando eu tenho claro um sentimento de propósito, eu não temo os inimigos da vida, eu não temo a oposição, eu não temo a enfermidade, eu não temo as dores, eu não temo o levante do inimigo. Segundo princípio que eu aprendo nesse texto, o texto diz assim: ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e amou-os até o fim. Jesus tinha claro na sua mente qual era a sua missão aqui na terra. E essa missão guiou toda a sua vida. Uma vez eu li no Fórum João Mendes uma plaquinha que dizia assim: quem não sabe para onde os ventos vão, não chega a lugar nenhum. Olha, se eu não tenho claro na minha mente qual é a missão da minha vida, para onde os ventos estão me guiando, dificilmente eu vou alcançar sucesso na missão que me foi confiada. E nesse tempo nós temos visto muitas pessoas que estão abdicando da sua missão por causa das lutas e das adversidades e dos levantes. E perceba, Jesus cumpriu a sua missão. Qual era a sua missão? Amar os seus discípulos,
amar os cristãos, amar as pessoas. E ele fez isso até o fim. Quando eu tenho claro a missão da minha vida, quando eu sei qual é a minha missão, eu vou até o fim nela. Eu direciono a minha vida por essa missão. Eu caminho na linha dessa missão, na estrada dessa missão. E eu quero te desafiar a escrever uma missão clara e ter claro no seu coração qual é a missão para a sua vida. Porque quando você souber qual é a sua missão, você não desvia do caminho, você anda naquilo que foi traçado para você, um caminho, uma missão. Jesus amou-os até o fim. E olha, o terceiro e último princípio está no versículo 3, quando o texto diz assim: Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. É interessante que nós estamos prestes ao serviço de Jesus. Jesus lavaria os pés dos discípulos. E João escreve isso claramente. Ele deixa claro que Jesus sabia que diante dele estava, que ele tinha toda a autoridade. E o fato de Jesus conhecer a sua identidade muda a maneira que ele serve as pessoas que estão diante dele. Esse era o pior trabalho a ser feito, lavar os pés dos discípulos, porque ele era o mestre, não era a sua função. Mas o trabalho mais doloroso viria logo à frente, que era a morte na cruz. Mas olha que interessante o fato de Jesus saber que ele tem autoridade. Ele vai para a cruz, ele vai ser julgado por Pilatos, ele vai ser condenado pelos fariseus, pelos mestres da lei, ele vai ser colocado numa cruz e até o inimigo vai pensar que venceu sobre a vida de Jesus, mas Jesus só se permite ser julgado, ser condenado, ir até a cruz, porque ele sabia qual era a sua identidade. E a cruz e o julgamento e os Satanás, os traidores, os inimigos da sua vida, aqueles homens que o deixariam, não mudariam a sua identidade. Como Jesus sabia que a autoridade estava com ele, Jesus sabia que era filho de Deus, ele não foi mudado pelas circunstâncias. É muito importante nesse tempo você saber qual é a sua identidade, porque o Senhor está procurando nesse tempo homens e mulheres que tenham claros na sua vida qual é a sua identidade. E eu quero te convidar, te desafiar nesse tempo a buscar qual é a sua identidade, porque o mundo está à procura de homens e mulheres que saibam claramente quem eles são. A mídia tem tentado mudar a identidade das pessoas, as redes sociais têm tentado mudar a identidade das pessoas, o Covid tem tentado mudar a identidade das pessoas, mas eu e você temos claro em nosso coração qual é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados para esse tempo, para fazer a diferença nesse tempo. E não é a política, não é a mídia social, não é a televisão, não são as redes que vão mudar a minha identidade de filho de Deus, de pregador do Evangelho, de chamado para esse tempo para fazer a diferença. E eu quero te desafiar nesse tempo a ter claro em sua mente qual é a sua identidade, porque se a sua identidade estiver clara no seu coração, você vai enfrentar os desafios desse tempo e vencer, como Jesus foi até a morte de cruz, e venceu a morte de cruz. Esse texto não está aqui por um acaso. Jesus queria deixar claro isso para nós. E todos os discípulos precisavam ouvir e enxergar. E nós precisávamos ler isso nesse tempo. Então, agora, a partir de agora, eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre quem você é, qual é o seu propósito e qual a sua missão. Se isso estiver claro no seu coração, você vai viver nesse tempo o melhor tempo da sua vida, do seu ministério, da sua família, da sua igreja. Que Deus te abençoe.